Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Toda quinta um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na tela da TV Diário, na Verdinha, onde você quiser ouvir, tem Que Nem Tu. E, Karine, eu sempre começo o Que Nem Tu com alguma curiosidade minha em relação à convidada, né? Mas a convidada hoje é a Karine que tem mais história. Porque a Karine, como repórter que já foi algumas vezes ao São Paulo Fashion Week, ela conta histórias muito legais de como ela viu a nossa convidada hoje indo crescendo na carreira e virando uma referência a cada visita e a cada ida que ela ia no São Paulo Fashion Week. Eu não lembro mais qual foi o ano, que eu também não vou ficar entrando em detalhes. Mas eu lembro da minha primeira vez que fui pro São Paulo Fashion Week. Eu tava apavorada, não sabia muito de moda e tudo, e fui pelo trabalho, fui a trabalho pelo jornal. E aí eu lembro que eu comecei a pesquisar muitas coisas e eu vi a nossa convidada de hoje lá, mas era bem no início, ela tava lá de calça jeans, camiseta, normal, tipo eu, né, que tava lá na sala de imprensa, correndo, a gente desesperado, porque as pessoas acham que é só glamour, mas não é. E aí, um tempo depois, eu fui lá e quando eu vi, gente, ela já é a grande convidada. E ela já escolheu onde ela ia e as pessoas corriam atrás dela pra entrevista. E eu disse, gente, que legal. E, assim, muito mais legal de ver isso, assim, daquela época, já faz muito tempo isso, é de ver como ela foi se reposicionando. Porque ela, naquela época, era uma it girl, né? Assim, uma referência de moda. E hoje com os tempos, ela se reposicionou não só para uma referência de moda, de beleza, mas uma referência de liderança e de empoderamento feminino. Então, muito, muito feliz de estar aqui com a primeira blogueira de moda. Ai, que chique Do Brasil, essa Camila introdução. Coutinho. Eu que Muito tô feliz, muito viu? feliz, assim. Eu amo o Ceará, já estava super papeando antes da gente começar. Eu sou muito feliz aqui, eu me sinto muito bem aqui, tenho grandes amigos. Então, tá aqui conversando com vocês, trabalhando, vê que trabalho bom. É uma delícia. E assim, adorei as suas memórias, porque eu me teletransportei. Realmente foi como você disse, assim. Porque eu acho que quando eu comecei o blog, tem 18 anos esse ano, fez o Garotos Estúpidos. Não tinha blogueira, então assim, realmente a gente ia invisível, invisível no sentido assim, como jornalista, né? Sim. Muito mais uma função de jornalista, atrás das pautas e na sala de imprensa, subindo as coisas, do que de primeira pessoa. E aí a gente vê, né, nesse tempo, como o mercado da comunicação virou de ponta cabeça, no sentido que já é a cabeça certa, né? Já virou pro lado certo. Então, é bem doido, né? Ver como a gente acompanhou isso. Assim. Exatamente. E Camila, assim, você desempenha vários papéis, né? Assim, então é a influencer, é a empresária, é uma militante pelos direitos femininos, tem performa em vários papéis. Vários chapéus. Qual é a atividade que hoje te deixa mais feliz? E qual é a que te dá mais orgulho? Porque às vezes a que tá te deixando mais feliz não é a que te orgulha mais, né? Eu acho que, tipo, isso eu fico muito orgulhosa de dizer. Que eu consegui organizar todos os pontos do meu negócio dentro de um guarda-chuva só. Então, assim, nosso objetivo, tanto quando eu falo para o meu público como influenciadora, quando o GE fala com a comunidade do GE, que é meio diferente da minha, por incrível que pareça, ou quando a GE Beauty vai vender um produto, o que a gente quer? Empoderar, essa palavra tá meio gasta já, mas assim, tipo, a gente quer estimular o nosso público, que é majoritariamente feminino, a ter pensamento crítico. Então, a gente eu não imponho opinião, eu escuto a opinião, troco muito com minhas leitoras, o GE também tem muita troca, e o GE Beauty é customizável. Então, é tipo assim, o que você quer? Diga pro seu cabelo, eu lhe dou, você vai dizer o que você quer do produto. Então, assim, a gente gosta de estimular o pensamento crítico nas pessoas para que elas, dentro desse sistema que a gente já vive, não tem como sair, né? Sim. A gente tem um pouco de discernimento das nossas escolhas, um pouco mais. É uma coisa meio viagem, meio doideira, mas eu acho que é um conceito que nos faz muito feliz no dia a dia do nosso trabalho. Claro que é um negócio, claro que tem metas, claro que tem, né? Tem que pagar as contas, mas eu acho que no final do dia é isso que rege tudo. Então eu acho que tudo me deixa muito orgulhosa. Ver as coisas andando sozinhas também, por exemplo, hoje o Garotos Estúpidas, eu vejo já as coisas acontecendo, não precisa de mim. Isso me deixa muito orgulhosa também, sabe? Mas assim, a GE Beauty é o bebezinho recém-nascido, então chora,
faz cocô na fralda, tem que ficar limpando, tem que ficar organizando, porque é o mais novinho. Mas é uma delícia também, né? É muito bom a gente fazer o que a gente gosta. É uma delícia, é um privilégio. Camila, em 18 anos produzindo conteúdo para a internet, você viu diferentes fases da internet, né? Sim. E a gente tem uma tendência sempre, quando olha para trás, de sentir um pouco um saudosista, né? Um sentimento de saudade, assim. Nesses 18 anos, você sente que a internet, ela foi ficando um espaço para a própria criadora de conteúdo, um espaço menos acolhedor do que foi lá atrás, quando você começou? Eu acho que o volume tem dessas, sabe? Porque a internet, ela reflete o ser humano. O ser humano é mala, velho. A gente é mala. A gente tem de tudo dentro disso aqui. Tem, claro, mas tem gente que é mais legal do que as outras, ou mais mala do que as outras. Mas todos nós temos um pouquinho, né? Então eu acho que a internet é o reflexo disso. Quando você bota muita gente na sala, tem mais probabilidade de ter essas coisas. E as redes sociais, elas mexem com fundações nossas muito perigosos, porque dominam a gente. O narcisismo, a vaidade, né? A gente posta foto, a gente quer estar bonito, a gente quer o like, a gente quer o comentário. Então isso domina a gente de uma maneira que nem a gente sabe lidar ainda. Eu acho importante a gente olhar para isso também. Então eu acho que a gente está mais amarrado hoje em dia, até como ser humano também, que consome ou que produz, e isso é um pouco, tem que prestar atenção. Eu sinto falta, eu vi até um cartaz esses dias colado que eu postei. Era uma campanha da Valentino. Dizia assim, eu sinto falta do meu cérebro para a internet. Eu sinto. Porque às vezes eu fico assim, não tô acreditando que eu tô indo dormir essa hora, fazendo o quê? Essa porcaria aqui, vendo a vida do povo. Não tô acreditando. Tipo assim, eu que tenho consciência, estudo, no sentido de vivo disso, sei como é que funciona e estudo isso. E me domina, então assim, eu fico meio chateada com isso. Isso me dá nostalgia. Mas eu acho que mudança é uma coisa que não deve ter, assim, tem, mas a gente deve fugir de colocar mudança e medo na mesma frase. Porque mudança é inevitável. Se a gente for ficar, tipo, apegado à passada, como a gente... Não caminha, né? Não caminha, isso aqui não seria isso aqui. Sim. Não existiria essa sala de podcast na Verde Mares. Então eu acho que não tem que ter medo de mudança, ainda mais agora. E eu, falando de medo, né, assim, um pouco bem alinhado com o que tu tá falando. Você como uma criadora de conteúdo e uma pessoa que tem um foco muito no digital e meio que construiu, assim, todas as suas linhas de trabalho mesmo a partir do digital, né? Você ter coragem de falar, tipo, que as redes às vezes têm um excesso, de que não, eu não vou me dominar por isso, e às vezes propagar esse cuidado com a saúde mental através desse excesso de consumo, porque às vezes a pessoa quer o clique, a pessoa quer que as pessoas fiquem lá o tempo, né? Mas você ter coragem de dizer isso é meio que às vezes contracorrente do que muitos fazem, né? Você se sente confortável com essa fala? Ou tipo assim, não, se eu não falasse isso, não seria eu, e eu prefiro abrir mão de algumas conquistas a impor outras coisas, né? Camila, só antes de eu responder, eu vou só levantar um pouquinho boa, aqui. Boa. Tá bom agora? Pode responder. Eu também não posso mudar muito, né, o meu jeito que eu tô, vou ficar assim. É meio antagônico, né? Não sei nem se a palavra é essa, mas é meio oposto, assim. Só que a minha estratégia, que eu faço aspas, porque é uma coisa muito natural, porque não tem como você separar uma pessoa que vive e paga seus boletos, falando na primeira pessoa. Sim. Então, é a minha vida, e a minha vida é a prioridade. Então, assim, não tem dinheiro que pague, eu tô feliz, entendeu? Tipo, a minha felicidade é o meu principal meta, assim. Então, as pessoas olham de fora, eu trabalho muito. Trabalho, mas assim, eu faço o que eu gosto e nunca o meu trabalho se sobrepõe à minha vida pessoal. Sempre, eu não deixo de fazer nada que eu quero, assim, na minha vida pessoal. Eu sou super orgulhosa disso também. Então, eu acho que a minha estratégia como influenciadora é muito pautada nisso. Eu não sou uma pessoa que olha tanto para número. Gosto, lógico, de ver, poxa, esse aqui foi bem, esse aqui. Mas eu não fico obcecada em crescer a todo custo. Eu não me envolvo em polêmica, que a gente sabe que dá audiência, clickbait, né? Porque eu não tenho estômago, eu não tô disposta a dar minha vida em troca de audiência. Não tô. Eu tô muito mais numa energia de cuidar da minha comunidade e ter um relacionamento bom, próximo e verdadeiro com quem já me segue há um tempão, que aí eu já tenho muito seguidor. Eu não tenho pretensão de ter 20, 30 milhões, eu tô bem.
sabe? Tipo assim, eu acho que a estratégia é muito mais você cuidar de quem tá ali para ter uma relação intensa e legal com aquelas pessoas. E quando eu digo isso, eu me preocupo com conversão, eu me preocupo se a marca que está anunciando comigo está vendendo. A gente tem uma conversão muito boa, porque eu tô sempre ali com as meninas, eu tenho um filtro muito grande de produto, eu sou saque das marcas. Então eu acho que tem uma coisa muito mais de qualidade do que quantidade. E é um pouco disso do que você diz. Então, o meu público está acostumado comigo fazendo quase nada de stories ou nada, sumindo no final de semana. Teve uma vez que eu fiquei agora no Réveillon, quase um mês com o Instagram deletado, e eu aviso, eu combino, e depois eu volto e conto como foi. Então eu acho que a gente tem muita responsabilidade em ajudar a organizar, porque nós estamos no mesmo mundo todos, né? Eu não quero viver num mundo de mais doido do que a gente já está. Eu gostaria, né? Então eu estou dando meus R$2 de contribuição, trazendo uma luz para esse assunto. Mas é isso, acho que no final do dia, cada cabeça é individual e cada um tem responsabilidade sobre a sua, né? Mas acho que é uma responsabilidade das influenciadoras trazer esse assunto para a pauta, assim. Camila, mas para tu manter essa sanidade mental, para tu vender assim a credibilidade que o teu nome tem, eu imagino, além do sim que tu diz, tu também tem que dizer não para muita coisa, né? E quando tu vai olhar para trás e tu pensa assim, meu Deus, que orgulho que eu tive coragem de dizer não para isso. O que tu lembra? Eu lembro de uma coisa muito forte, que eu já falei em alguns lugares, eu vou repetir, que vale a pena. Teve uma época que eu dizia muito... Eu sempre fui bem, tipo, faço o que eu gosto, tá? Mas teve uma hora que eu não sabia o que eu queria. E aí, por eu não ter essa maturidade de dizer, eita, eu quero isso pra mim, eu tava fazendo muita coisa que eu não sabia mesmo. Tipo, dizia sim, achando que eu queria, chegava na hora, eu não tava afim de viagens e tal. Aí eu comecei a me observar, vi que eu tava ficando meio triste e tal. Eu, acho que eu tenho que mudar essa rota e reajustar. Foi quando eu fui lançar a G-Beauty. E eu sabia que ia ser um trabalhão, porque eu sou doida e fiz sozinha. E fiz com o meu dinheiro. Eu peguei todo o dinheiro, assim, todo o dinheiro que está na marca é meu, não tenho investidor. Então, eu sabia que ia me dar trabalho e que eu ia precisar estar presente. Aí eu cheguei para minha equipe e falei, gente, eu pegava 70 voos por ano, 70, 80 voos por ano. Entre de fora e aqui dentro do Brasil. Eu falei, eu não vou mais viajar assim. Aí já fazer 2 viagens internacionais no ano, aí vocês escolhem, uma por semestre. Esse primeiro semestre vai ser o Salto by Southwest, o segundo a gente decide. E fora isso, tá trancada a agenda, só umas coisas dentro do Brasil. Tá bom, beleza. Aí me liga uma marca de luxo, a maior que você pode imaginar, que eu não vou dizer para não... Mas assim, a mais desejo de todas. E me diz, Camila, a gente quer que você vá para não sei aonde aí na América Latina, fazer a propaganda do perfume e vai passar no Discovery Channel. Aí eu disse, ai não, obrigado. Aí a minha amiga era a PR da marca, ela falou, você tá doida? Tipo assim, todo mundo ia querer fazer isso. Eu falei, amiga, é o seguinte, deixa eu te explicar. E tá acontecendo isso e isso. Eu decidi isso. Se eu for ficar abrindo a sessão, eu não vou conseguir fazer o que eu combinei comigo. Então, assim, tá difícil, mas eu não vou. Aí deu a pandemia. Aí eu nem tive, assim, o FOMO, porque ninguém foi, né? Ninguém foi, né? Eu sou evoluída, mas nem tanto. Eu falei, mas tem que ter muito Deus, obrigada. controle, né? Pra você quer dizer, Deus, assim. obrigada não, pandemia não. Mas eu quero dizer assim, na minha bolha egoísta de, né? Todo ser humano é um pouco, eu falei assim, caraca, ufa. Tipo, acabou doeu, que... mas não foi doeu, assim, mas né? não aconteceu, depois pode ser que aconteça, assim. Mas foi uma decisão difícil, assim, dentro desse raciocínio. Mas é muito importante dizer não. Eu vi um meme esses dias, se eu estiver falando muito, vocês digam. Não, pode falar. Que era, eu adoro, é um Instagram que é meio fotos antigas, do tempo antigo, assim. E aí eles botam as legendas modernas. Aí tinha assim, o cara falando pra outra, você tá tão bonita, o que você tá fazendo? Ela, impondo limites. É muito bom. E é muito difícil. É muito difícil. Mas as pessoas, de repente, olham pra ti e aí falam assim, meu Deus, realmente, a mulher consegue tudo, a mulher é perfeita, super mulher, e ainda consegue impor limites. Você acha que... E as pessoas não sabem que muitas vezes você pode ter fragilidades, ter medos e tudo. Você acha que... o que é que te põe medo, assim? Tipo assim, não, isso me dá medo. Ou a fragilidade que você tem coragem de compartilhar com as pessoas, assim? Acho que medo é inerente, assim, todo mundo tem, assim. Hoje eu consigo, que eu acho que essa é a grande sacada, interpretar os meus. É muito importante. Sabe quando na internet a pessoa escreve assim os nomes das coisas e bota um negócio pra pessoa não ler direito, pra não dar gatilho? Sim. Talvez eu seja cancelada por isso. Talvez seja polêmica, minha opinião.
eu acho isso muito errado. Por quê? A gente não deve ter... O trauma é um aprendizado, que se você não olha ele e fala, caraca, que trauma, que merda, e decodifica ele, você não usa ele para nada, você só alimenta ele. Eu acho que os traumas, cada um no seu tempo e na sua intensidade, eles precisam ser entendidos para que a pessoa consiga evoluir ali com isso na sua fundação, porque ele não vai deixar de ter acontecido. Tem coisas muito piores, eu, graças a Deus, nunca vivi nada, né, tão sério quanto muitos existem por aí, mas eu acho que a gente tem que encarar essas coisas da vida como um aprendizado, e isso vai fortalecendo a gente. Então, hoje em dia, eu já tive muito mais medo de muita coisa, eu continuo tendo em vários momentos, mas eu olho pro medo e eu converso com ele, tipo assim, putz, é foda, né? É difícil isso, mas acho que eu tenho aqui os fatos, tem mais chance de dar certo do que dar errado, eu acho que dá para eu ir. E assim a gente segue tomando as decisões da vida, né? Então o medo é normal, assim, da gente ter, não tem como não ter. O desconhecido é o que dá mais medo sempre, né? Quanto mais você vai galgando e caminhando e descobrindo, às vezes o que dá medo nem era tão assustador assim. Aí vai pra mochila como ferramenta, entendeu? E você sempre diz que a gente não pode ser comida de medo, de né? De monstro, né? Porque aí senão você, tipo, não quer encarar o monstro, ele vai ficando grandão e você pequena. E Camila, você acha que isso também, esse teu pensamento, ele te ajuda a se conectar com mais gente também? Porque hoje a gente vive numa era de internet também, que eu acho que é isso, né? Quando você se expõe um pouco mais e mostra também a sua fragilidade, o seu medo, as pessoas se identificam mais. Você sente isso no contato com o teu público? Sinto muito, assim. E foi uma coisa que eu, em 18 anos, né? É igual um relacionamento. A gente tem fases. E eu tive fases com o meu público também. Quando eu comecei não tinha receita, então eu fui tateando e descobrindo e bombei muito. Aí depois eu inventei uma caixinha que eu mesma entrei, que era aquela coisa do Fashion Week, da foto, da produção, de ser perfeita, de querer ser perfeita, né? Passar essa imagem. E eu fiquei muito amarrada. E aí não estava gostando ali do que eu estava fazendo, não estava entendendo bem por que eu não estava gostando. E aí foi quando deu essa virada, assim, que foi quando eu escrevi o livro, que é um livro em 2018, né, sobre negócios e tal, sobre a minha carreira até então. Fui pro Salto by Salto, comecei a permear outros universos que já estavam no meu coração, mas que eu nunca tinha trazido. Então eu estava falando ali Fashion Week Look, sendo que eu tinha muito mais para trazer para a mesa, assim, que eu gostava de verdade. E aí eu comecei a fazer esses vídeos e senti que o meu público gostava, e aos poucos eu comecei a explorar outros assuntos. Quando eu fui fazer a pesquisa para criar a Gea Beauty, que a gente fez focus group, que você fica na sala, né, com espelho, a gente começou a pesquisar pelas beiradas até chegar na parte de produto. E aí as pessoas da mesa não sabiam quem eu era direito. Não só eu, mas o meu recall e o da minha geração de influenciadoras estava muito ruim. E isso me fez pensar muito, tipo assim. E aí eu comecei a me aproximar mais do meu público e a pandemia também ajudou nesse sentido. Porque colocou todo mundo ali numa situação similar, de maneiras diferentes, claro. Cada um passou de uma maneira, né? Alguns com mais privilégio, outros com bem menos, infelizmente. Mas o mundo inteiro estava passando pela mesma situação, né? E isso une muitas pessoas. Então eu acho que foi um coquetel aí que me trouxe de volta para perto do meu público, e o público sente muito palpável. É surreal, assim. Às vezes as pessoas sentem, eu estou vivendo uma situação e sem eu falar as pessoas entendem ali, sabe? Então essa conexão para mim vale mais do que qualquer é um valor número de views, né? assim. Porque a minha conversão melhorou, o meu engajamento, conversão mais, porque o meu público é mais velho. Então não é um público que é frenético, como um público mais novinho, né? Mas assim, a conversão de venda, a conversão de view também. Então, assim, é bem interessante o relacionamento o nível de maturidade que estamos agora, eu e o público. Camila, e outra coisa, assim, você consegue perceber, assim, o quanto que foi grande uma menina de Recife se tornar uma das maiores influências de moda do Brasil, com, assim, internacionalmente sendo um destaque daqui, né, assim, porque a gente sabe que existe um tempo para as coisas chegarem até o Nordeste. As pessoas às vezes acham que aqui a gente não tem tanto acesso a algumas coisas, mas
você consegue perceber como foi uma quebra de paradigmas também ter essa pessoa vindo de onde você veio? Consigo. Eu acho que cada dia mais eu vejo, mas eu também vejo de uma maneira, não sei explicar. Porque já me perguntaram se eu senti preconceito. Eu disse que não. Mas aí essa pessoa virou pra mim e falou, acho que você teve preconceito e você estava tão animado e focado que você não sentiu. Porque, de fato, há 18 anos, tudo sempre aconteceu mais concentrado em São Paulo, que é onde está o dinheiro do Brasil, né? E no Rio, que é onde estava a mídia, a tradicional. Né? E a gente, tipo, tinha as nossas coisas ali, mas, né? Era muito longe o acesso, né? Apesar de ser um mundo globalizado e já com internet na época. Mas eu acho que me deu uma coisa muito de bagagem e de referência, que eu acho que é isso que os nordestinos têm que olhar. Beleza, a pessoa nasceu ali em São Paulo, centro de tudo, mas ela já está lá. E toda a bagagem que a gente vive e viveu aqui no Nordeste, que é incrível culturalmente falando, é diferente. A gente tem noção, a gente tem nossas originalidades de sotaque, de tudo. A gente tem noção do que é o Brasil melhor, porque o Brasil é muito grande. Então, quem está lá e, às vezes, por falta de oportunidade ou por falta de interesse, não sabe o que é o Brasil. Então, isso dá muito conhecimento, que é ouro, para que a gente permeie de uma maneira muito legal e muito, às vezes, poderosa, mais do que, talvez, às vezes, uma pessoa que mora lá e não tem interesse, porque é muito importante ser curioso, de atingir as coisas. Então, eu acho que isso me ajudou muito e hoje, acho que na época eu não tinha tanta noção, assim, até porque eu não tinha noção do que poderia ser. Do que poderia, né? Porque não existia nada, esse mercado, assim, quando eu comecei, não existia nada. Então, eu não tinha noção. Mas hoje em dia, claro, eu sei que eu puxei muita coisa, eu entendo o que você falou e eu me apodero disso. Só que eu fico muito feliz de que veio todo mundo, assim, veio tudo, assim. Então você vê a gente dominando, e não só no sentido de diversidade de região, né, que é o que a gente está falando aqui, mas de tudo, de estética, de tipo de cabelo, de cor de pele, de tudo. Porque se você for parar para pensar, antes da rede social não tinha produto para cabelo crespo. Exato. Direito. Isso é muito recente. E é muito bizarro, né? Então, assim, a internet ajudou muito nessa diversidade em todos os sentidos, né? Então, eu fico muito feliz de ter puxado isso de alguma maneira e de ter, enfim, feito parte. É muito especial. Ou seja, não pesou naquela época para você, entrou mais como algo que te abriu mais portas, no sentido de conseguir perceber mais possibilidades de Brasil. Sim, mas acho que essas foram portas na minha cabeça. Sim. Eu não acho que as pessoas abriram portas para mim espontaneamente. Entendi. Entende? Eu acho que eu fui chutando mesmo, assim. Porque como essa coisa do poder da gente falar pela gente é muito nova, era daquela época. Então a pessoa abriu a porta para mim às vezes sem querer, tipo, tá bom. Sabe? Vai, sabe? Tipo, não tinha muita escolha, assim. Não só pra mim, mas depois pras influenciadoras, né? Porque a gente sofreu muito boicote no início, assim. Mas é isso. Mas boicote de quem, assim? Da mídia, né? Da mídia, né? A mídia não queria a gente. Tinha que... eu me lembro que no São Paulo Fashion Week, teve uma época que a gente ia... As blogueiras tudo na primeira fila, e a gente ficar atrás. Cada ano o jornalista indo pra trás e os blogueiros indo pra frente, né? Tinha muita gente se revoltando e tudo. Sim. E aí é aquela história de perceber também as coisas que estão acontecendo, né? Tipo assim, às vezes o jornalismo de moda daquela época falava de uma forma tão distante que a pessoa tava querendo buscar algo que a pessoa... eu tô entendendo. Né? Assim, então, assim, é realmente de perceber o momento, né? E o que você tá deixando de fazer que outras pessoas estão oferecendo. É a mesma coisa de eu chegar agora e dizer, TikTokers, odeio, não me misturo. Olha, cabe isso na tua cabeça? Não. Eu resisti ao TikTok. Quem sou eu, né? Então, assim, é tipo isso, gente. Acorda pra Jesus. Charles Darwin. Eu sou boa de biologia, mas essa frase eu decorei. O que vai mais na frente é quem se adapta, não quem fica duro no lugar, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ser, encontrar também uma coisa que não te agrida, né? Porque, por exemplo, eu não perfeito. vou fazer tudo que aquilo ali não faz sentido pra mim. Isso. Mas e aquilo ali tem alguma forma de fazer sentido? E aí você vai, né? Porque tudo pode ser traduzido. E eu gosto muito do Yuval Harari. E ele diz isso. Nossa, comunicação é um dom que todo mundo deveria desenvolver.
é útil para todo mundo, até para o cientista. Porque imagine se os cientistas tivessem mais dom da comunicação, hoje em dia muitos têm, né? As mensagens chegariam no público grande, né, que precisa saber, porque no mundo de fake news, né, é muito importante que a mensagem verdadeira chegue. Seria muito mais fácil, né, com a comunicação. Então, às vezes, é uma forma didática que você encontra de comunicar uma mensagem muito importante, assim. Camila, no mundo corporativo, assim, tu acabou entrando também como empresária e o mundo corporativo é exemplo de outros diversos ambientes. Eu acredito que o da moda também tinha isso. É um ambiente muito machista, né? Que tu encontrou e como tu foi também derrubando portas nesse ambiente? Eu acho que eu fico brincando, que eu acho que o meu cérebro tem algum mecanismo que eu fico assim, flanando assim, nas coisas ruins, sabe? Tipo, não sei, às vezes acontece uma coisa que não é muito boa, eu sei que tá acontecendo, eu meio que resolvo, mas eu não me contamino. Então, assim, é óbvio, eu não tô desconectada do mundo, eu sei como as coisas acontecem, mas eu não dou muita importância para as coisas negativas, eu não me apego, porque tem gente que acontece uma coisa ruim e a pessoa fica assim, né? Segurando. Não, eu deixo assim, ó, tá, próximo. Então, assim, na moda, não é muito machista. Digo, no meu meio, assim, acho que o meio de blogueira e modelo deve ser os meios menos, os únicos que a mulher é rainha, né, ali. Mas ao mesmo tempo, a mulher meio que tem que ser um corpo pra uma coisa que às vezes é pensada por homens, né? Dúvida. Toda uma dinâmica que quem tá lá mandando é o homem, mesmo que você esteja exposta. O mundo é criado pelos e para os homens. Isso é um fato. E a gente já tá aqui. Ferrou, vamos ter que resolver. E né, driblar do jeito que a gente pode. Acho que hoje a gente já evoluiu muito, mas tem muito chão ainda. Vamos ver aonde vamos conseguir chegar, né? Sem dúvidas. Mas ainda assim, acho que são as únicas profissões que a gente dá uma reinada, né? Do outro lado, eu senti, só que, eu já falei até em um outro podcast, o meu pai é uma figura muito importante na minha vida que me criou de uma maneira, não só eu, né? Somos 4, todos. De uma maneira muito empoderada mesmo, a palavra, assim. Então, cada um tem uma personalidade dos filhos, né? Bem diferente, mas a gente sempre foi criado para fazer as coisas que a gente acredita. E, então, eu sempre me senti muito apta, não apta no sentido de saber o que eu estava fazendo, porque muitas vezes eu fiz coisas que eu não sabia que eu estava fazendo, mas, assim, com coragem para enfrentar. Então, eu sempre trago meu pai em reuniões que são mais importantes, eu gosto de ouvir a opinião dele. Eu digo que ele é meu conselho de uma pessoa só. E aí ele teve uma época, faz tempo isso, que ele passou um tempão sem ir em reunião, aí eu levei ele numa reunião de advogado, assim. E aí, estavam fazendo merda. Aí eu peguei e falei, não sei o que lá, não pode, Nana, dei uma bronca. E sei lá, eu de tênis, assim, de jeans. E meu pai ficou assim, ó. Tipo, ele nunca tinha visto, assim. E aí, foi engraçado ver a cara dele, mas tudo certo, é isso que tem que fazer. E eu sentia uma resistência, assim, dos caras ficarem chateados de estarem levando um feedback que, se fosse dado por um homem, teria outra conotação, né? Mas também paciência, né? Exato. Vou fazer o quê? E Camila, você falou aí sobre medo do novo, né? Mas parece que você tem um medinho do novo, porque muitas coisas novas vão passando pela tua vida. A própria história de criar o Geobeat, né? Sim. Assim, que foi Aí posso botar aqui? Pode sim. Tem aí, né? Tá completo? Produção. Que aí a história da tua marca já veio assim como um grande plot twist, né? Porque quiseram usar a tua marca, aí você foi lá, pegou e vamos aqui. E outra coisa, que é o fato de você escolher cuidados com o cabelo. Sim. Que na época, muitas blogueiras estavam fazendo maquiagem. E aí, o que é? Tipo assim, não vou com as outras não, vou pegar um mercado só meu. Foi pensado? Como é que foi isso? Foi. Eu vou botar aqui. Posso fazer esse jabá? Pode. Ou o ASMR? Quem tá na verdinha ouvindo, né? Vou botar aqui. Eita. Esgotou os boosters, só veio 2. Eu mando depois. Porque nossa, tem 2 boosters que bateu lá, minha filha, não dá. Imagina. Tá igual a Hailey Bieber, mas assim, ó,
É uma marca customizável, né? Uhum. Então tem os produtos principais, que é o shampoo, a máscara e o leave-in. Tudo Uhum. clean, melhores ingredientes, assim. Até eu, como não era do mercado, como você falou, eu caí Sim. de tropeção, assim. Eu fui entendendo com o tempo o quanto o meu produto era bom em termos de ingredientes. Uhum. Porque hoje eu tô mais entendida, né? Uhum. Da composição do produto. Cada vez mais a gente vai aprendendo. Mas eu fui plagiada, né? Então eu descobri pelo direct, que eu leio todos. As minhas leitoras me mandaram: Cami, isso aqui é seu, tô achando que não é. E não é. E aí tava gigantesca a marca. E aí eu tinha registrado as patentes, né? A Garotas Estúpidas, Uhum. tudo que eu penso eu registro. E aí a gente tirou de circulação e eu fiquei questionando, será que eu não faço isso? Porque eu tinha medo de fazer marca minha, achava que era melhor fazer só coleção assinada, que era menos risco e menos trabalho. Eu sei que me deu uns 5 minutos, eu falei, eu acho que eu vou pegar e vou fazer isso pra mim, porque eu já estava pensando também que eu estava viajando muito, estava cansada dessa história de Queria embasar arranjar a minha... uma coisa pra te segurar aqui. Eu queria trocar, Uhum. porque como trabalho, eu amo meu trabalho, ele faz parte da minha vida. E se eu tirasse isso, eu ia ficar com um buraco. Então eu falei, eu preciso colocar uma coisa tão importante quanto pra mim nesse lugar. Uhum. Falei, eu vou fazer essa marca. Aí comecei a pesquisar, só que eu não sabia onde eu estava me metendo, né? Sim. Porque, assim, o buraco é muito mais embaixo. E aí eu fui descobrindo fornecedor, aí quando eu decidi, fiz pesquisa, decidi o briefing conceitual da marca, que é customizável, né? Esses potinhos aqui, ó, são os boosters, porque a gente não quer mandar no desejo da pessoa, a gente quer que a pessoa saiba o que ela quer e faça a Que ela fórmula precisa, dela. né? Coloca Mudou muito o poder na mão do consumidor. consumidor. Exatamente. Mudou o dia, mudou o clima, mudou, sei lá, Uhum. troca e faz de outro jeito. Você decide no dia o que você quer que a linha te entregue, sabe? Uhum. Então, é um projeto super especial. É o caminho mais difícil, porque é muito mais difícil você criar um novo modo de uso para uma coisa que é um hábito há tanto tempo, né? Uhum. Abrir e lavar. Também pode usar sozinho, mas a gente propõe um modo de uso diferente. Então, pois é, acho que eu sou meio atraída pelo desafio. Pelo novo, como você falou. Eu gosto. E nessa história de ir na contramão, Camila, você tem uma questão que a gente até estava conversando, né? Você é muito discreta em mostrar a tua vida pessoal. É tanto que tu acabou de revelar uma coisa aqui que eu acho que um influenciador que começou há pouco tempo jamais faria, que é passar um mês sem mostrar nada na internet. Então, assim, o que te leva a ter essa decisão assim, não, eu vou ser muito discreta na minha vida pessoal e vou apenas mostrar aquele mínimo ali pra... Sim. Eu acho que porque eu gosto muito da minha vida. Eu sempre o meu bem-estar é em primeiro lugar. Eu não vou arriscar nada do meu bem-estar e da minha sanidade, pelo quê? Tipo assim, sabe? Eu adoro dinheiro, adoro trabalho e tudo, mas sempre com essa hierarquia, sabe? Eu acho que é muito importante porque te ajuda a balizar o tempo e você se sentir, isso tá me fazendo feliz, isso não tá. Claro que é um luxo, né? Eu sei que é um luxo. Um luxo você trabalhar com o que você ama, ter esse direito, principalmente num país como o Brasil. Um luxo você poder dizer, vou desligar aqui, sabe? E vou ficar 20 dias sem. Então, assim, eu sei que tudo isso são conquistas também, né? Não só financeiras, mas conceituais, porque isso é uma coisa que você tem que estar muito bem resolvido com você, do que você é. Para você chegar num ponto e dizer, não vou fazer isso, mesmo sabendo que isso daria mais dinheiro ou daria views. O Réveillon, menino, o look do Réveillon bomba. O Réveillon é super, né? É acontecimento, mas, tipo, foi a melhor coisa da minha vida naquela época. Eu tava surtando. E hoje a gente tem uma realidade também, né? Que as pessoas são muito acostumadas hoje a ter algumas decisões e um diagnóstico do que a pessoa tá sentindo a partir de uma foto, a partir de uns 5 segundos de vídeo. E eu ri porque ontem, um dia que a gente tá gravando, a Camila postou que tava comendo fast food. E ela recebeu Gente, um comentário. vocês viram isso? Eu vi, ela recebeu um comentário de uma leitora achando que, tá tudo bem, Camila. Não, ela afirmou. Ela afirmou, né? Tu deve estar muito mal, né? Tu deve estar na bad. Isso, né? E aí eu acho que assim, tu preservar um pouco do que tu tá mostrando da tua vida pessoal é muito numa tentativa de evitar que as pessoas comecem a ter umas conclusões meio... Eu acho que também, mas eu também penso mais em mim, na verdade.
Porque eu não vou ficar dando minha vida, sabe? Tipo assim, eu dou, só que é isso, quando eu dou. Só que eu dou o recorte que eu quero dar. Tem o meu dia a dia ali, as coisinhas e tal. Tem um momento que eu paro e falo sobre um assunto, que às vezes é um assunto muito mais íntimo do que um dia a dia se eu postasse Big Brother. Sei lá, tava falando da minha separação, tava falando... Tipo, é um assunto super íntimo. Só que eu tô parando ali, eu não tô usando ele como audiência, assim. Eu tô usando como um serviço de uma maneira que eu já maturei, como é que isso vai ter valor pra minha audiência? Eu não vou fazer um story chorando, ai, gente, tipo, tô passando... Não vou, entendeu? Porque nem eu entendi o que é esse sentimento pra mim ainda. Então, isso não é justo não é justo comigo. E eu acho que tem um tabu muito grande das pessoas acharem que certas coisas são egoísmo. E não são. É muito importante a gente se priorizar. Porque só quando a gente se prioriza e, tipo, sabe o que a gente quer, a gente fica mais feliz com as nossas escolhas, etc., a gente vai ser uma pessoa melhor para os outros, até nos relacionamentos. Então, é muito importante a gente se priorizar, botar limite, tudo aquilo que a gente vem falando, sabe? E, às vezes, assim, essa noção que você tem também foi conquistada com o tempo. Sem dúvida. E, assim, você viveu várias fases, né? Então, tipo assim, agora, eu não vou fazer isso aqui, não. Talvez a Camila, de 18 anos... acharia que era ok fazer. Talvez não, com certeza. Eu já fiz muita coisa que eu não queria, tipo assim, não sabia. Tipo, isso é maturidade. É olhar pro BO e dizer, BO, vamos ver o que tem aqui pra mim. Entendeu? Uma coisa, ela não tá falando de intimidade, ao mesmo tempo que você guarda essa tua intimidade como algo muito precioso, em alguns momentos você coloca coisas muito íntimas. Sim. Recentemente você dividiu com tua audiência a história do congelamento dos óvulos. Sim. E aí, assim, você tava lá falando super de boa, parecia que não existia uma pressão, a pressão social, aquela coisa de não tá na hora de ter um filho, não tá na hora de casar, não tá na hora de... que todas as mulheres, não só as mulheres, né, amiga, que tu fala também, que todas as pessoas meio que sofrem. E aí você foi e colocou um negócio desse, e a tua fala era muito leve, e acho que, não sei se te assustou, o retorno das pessoas, porque assim, as pessoas, olha, isso, ela também fez, e não sei o que, e tu sofreu, e tu tá pra... né? Teve uma coisa dessa, assim, como é pra ti colocar algumas coisas também na mesa? O meu papel é esse, eu sinto, né? Quer dizer, eu tô falando do meu mesmo. Não acho que tô dizendo que é o papel da influenciadora e todo mundo deveria fazer isso. Mas eu, Camila, sinto que o meu papel nesse lugar que me colocaram também é esse. Não é só vender produto, entendeu? Eu preciso ser útil pra minha seguidora, eu digo feminino. Eu tenho 30% de homens, sabia? Olha aí. Mas, assim, eu geralmente generalizo pra mulher, né? Os meus assuntos aí, os caras que quiserem chegar, são bem-vindos. Mas esse é meu papel. Tipo assim, eu preciso gerar alguma coisa que seja útil para ela, de perder não, deixar um pedaço do tempo dela ali comigo, né? Mas eu também só parei para falar sobre esse assunto depois que eu vivi e digeri ele inteiro, para mim. Sim. Aí eu falei, agora eu já entendi. Fechei a experiência, minha conclusão é essa. Agora eu posso falar. Aí qual era o teu objetivo? Desmistificar, passar também que existe outro lado, falar com naturalidade, porque não era forçado aquilo, realmente para mim foi uma delícia, no sentido de tudo eu encaro como uma experiência que eu tô vivendo diferente. Então, assim, para mim era tipo, uau, ciência, deixa eu ver como é que vai ser isso, deixa eu ver como é que o meu corpo vai ficar. Aí eu perguntei pro médico, qual é o dia que eu vou matar alguém, de tão estressada que eu vou ficar? Aí ele, eu acho que você não vai ficar, porque você tá muito de boa. Aí eu fui sentindo, e as coisas foram acontecendo, e aí... Para mim foi tranquilo, mas, de novo, são experiências individuais. Sim. Mas eu achei que eu deveria passar como foi para mim e também ajudar as meninas a puxar um pouco essa história do pensamento crítico, do que, gente, o mundo mudou. Não dá para a gente estar falando disso, de ChatGPT, e ficar com esse pensamento dos Flintstones. O mundo é outro. O tempo das coisas mudou. E aí eu sempre gosto de trazer o exemplo. Olha as mulheres de 50 anos hoje. Olha a tua avó como ela era quando ela tinha 50 anos. Não só fisicamente, mas o estilo de vida dela. Os meus pais têm 60 e pouco, 63, e eles vivem uma vida de 40. Então, assim, eles viajam, eles curtem, eles bebem, eles namoram. Então, assim, eu acho que trazer esse entendimento de que a vida não começa a acabar nos 30...
é muito importante, né? E quando abrem possibilidades, outras Sim. não precisam fechar, né? Porque, tipo assim, antigamente talvez as pessoas não iam querer viajar, não iam querer Sim. fazer outras coisas que no meio do caminho a gente tá colocando nas nossas listas de desejos, né? Exatamente, exatamente. Achei perfeito, adorei. Blogueiras mais jovens te procuram pra, assim, atrás de dicas? Procuram. Eu queria muito ter uma agência. Legal, Carreiras. sabe a próxima? Queria Jé, muito, mas eu não tenho uma manager. hora mais, mas eu queria. Eu faço de graça para minhas amigas. É isso. Mas elas me ligam muito. E eu dou todos os conselhos que eu puder, assim. Se eu souber e for coisa boa, eu digo. Mas me perguntam muito sobre gerenciamento, sobre se faz isso, se faz aquilo. Mas essas questões, assim, de negócio, assim mesmo. Mas o que tu acha que é mais comum hoje e difícil pra uma blogueira que tá começando e que tu olha assim e pensa as pessoas poderiam estar fazendo diferente? Tem alguma dica valiosa? Nossa, muito boas as perguntas de vocês. Obrigado. Engraçado, isso é uma coisa que não é nem de quem está começando, eu acho que é um geral. Uhum. Porque o mercado da influência foi uma coisa que é um organismo vivo, né? Sim. E eu brinco que são SKUs únicos. Então, assim, cada um de nós é um produto único. Não tem, tipo, produção em série. Uhum. Então, assim, cada um bota o preço que quiser. Uhum. Eu posso botar R$1 milhão a minha hora. Se tiver quem pague, Sim. é o meu preço, entende? Então, assim, isso causa um pouco de confusão nas regras ali, Sim. né? E aí eu sinto que, às vezes, as meninas entram muito novas, entram no mercado que já está teoricamente estabilizado e elas não questionam muito as regras. Uhum. E elas seguem modelo sem saber por que elas estão seguindo. E às vezes elas se incomodam, até modelo de gerenciamento, de carreira, de estar em agências. E eu acho que elas não entendem que existe uma opção que é menos cômoda, mas que não é tão difícil assim, de você fazer a sua estrutura, de você se gerenciar. E sempre foi assim comigo. Não porque eu quis e fui a espertona, mas porque não tinha escolha, não existia. Sim. Então, assim, eu, por sorte, obrigado a Deus, fui entendendo aquilo sozinha e fui montando a minha estruturinha. E hoje eu só sei trabalhar assim, eu não sei trabalhar estando dentro de outro lugar. Tudo meu é in-house. A minha estrutura é própria. Então, eu acho que você tem que questionar mentalmente, assim. Acho que a minha lua em aquário me ajuda a questionar. E quando você tá para um influenciador, assim, quando você tá em uma agência, né, é muito mais difícil dizer não a algumas coisas como você conseguiu dizer. Também. E outras coisas assim, tipo, você não sabe como é que é o mecanismo ali do dia a dia. Às vezes a pessoa chega querendo você, mas é direcionada. Entende? Tem toda uma coisa assim que, querendo ou não, são muitas pessoas que estão sendo agenciadas. Tem várias questões, né? Mas para algumas pessoas funciona. Acho que tem que ter uma relação honesta. Eu acho que tem várias agências incríveis. E eu acho que quando tem uma relação ali mais individual, todo e qualquer intermediador, hoje em dia, ele tem que trazer valor para o intermediado. Senão ele não é necessário. Ele tem que ser estratégico, ele tem que ser customizado, ele tem que, né? Então, acho que com esse pensamento, é um pensamento, se eu tivesse agência, eu pensaria assim. A gente tá perto de acabar, né? Porque a Camila tá com a agenda bem apertada. Mas eu queria muito que você falasse um pouco, Camila, que você foi a primeira influencer a assinar o Pacto Global da ONU, né? E se tornou a porta-voz em relação a essa questão dos direitos de igualdade das mulheres. O que é que muda para você a partir disso? E, assim, como é que você trabalha também com o GE Formando Líderes, né? O GE Formando Líderes é o nosso projeto social, que eu sou super orgulhosa, e o time todo também é apaixonado, que a gente proporciona uma jornada de aprendizado de 3 meses para empreendedoras sociais. E aí a gente conecta elas também com especialistas. Então, assim, última turma agora teve mentoria com o João Branco, que era o CMO CMO não, eu sempre falo CMO errado. Era presidente de marketing. Era um negócio bem chique. Que eu toda vez, João, desculpa, eu esqueço, mas eu sei que você é super chique. Com a Ana Fontes, com um monte de gente massa, assim, o pessoal do Melios, da Holistics e tal. E a gente faz pontes também com marcas que trabalham com a gente para que elas tenham oportunidade dentro das marcas. As meninas que estão com os projetos mais maduros, assim. Fora o apoio de mídia comigo e com o Garotas Estúpidas. E aí, eu nem sabia que eu poderia assinar pacto da ONU, porque a ONU é uma coisa que você olha, tipo assim, uau. Muito grande, a ONU, tipo, quem sou eu, né? Mas aí eu comecei a entender, quando eu comecei a entrar mais nesse mundo do terceiro setor, social, etc., como funcionava.
importante, mas eu também comecei a entender que é um compromisso que é importante que a maioria das pessoas, quem puder, aderir. Então, o pacto nada mais é do que um acordo do setor privado sobre coisas de direitos humanos importantes, que a ONU determina como importantes, e que tem uma meta até 2030 de a gente, com a ajuda do setor privado, melhorar. E aí, algumas coisas a gente tem que melhorar ainda, sei lá, sustentabilidade, diversidade, é uma jornada, principalmente para marcas pequenas, eu acho que tem que se falar com realidade, né, da realidade do Brasil, de tudo. Sim. É muito difícil empreender e ter negócio no Brasil. Mas a gente já estava chiquérrimo na parte de lideranças femininas, acima da média. Então, por isso, eu fui convidada para ser representante da ODS 5, que é a de diversidade, né, de gênero. Foi muito chique. A gente foi para lá, para Nova York, assinou o pacto. É bem simbólico, assim, foi demais. Então, assim, é uma jornada, como tudo. Ninguém dorme e acorda 100% sustentável, né? E aí, só que a ONU vai olhando, você tem que prestar contas e tal. Então, eu aproveito até para convidar, né, as marcas, as influenciadoras que têm marca, ou as próprias influenciadoras, porque também diz muito, isso é uma coisa que eu fui entender depois também, porque que eles estavam me chamando ali, o quanto é importante e pesado a responsabilidade no passar notícias. Isso também, a Globo também assinou o pacto, muito por esse viés, responsabilidade de notícias, entende? Porque hoje em dia isso é uma coisa que move o mundo, né? Já sempre moveu e hoje em dia com muito mais rapidez e importância. Então isso é um fator que também coloca a gente nesse lugar de estar alinhado com os objetivos da ONU também. Camila, qual é o teu plano assim para futuro? Porque de vez em quando ela soltou um negócio aqui Soltou de várias, agência, né? Algumas coisas várias assim. possibilidades. O que tu ainda sonha em fazer, mesmo tendo feito já tanta coisa? Ai, tem muitas coisas que eu sonho. Mas assim, eu até falo que essa resposta ela não é tão, como posso dizer, bombástica. Porque eu já sou muito feliz com a vida que eu tenho. De verdade, assim. Sou muito feliz. Jogadora de vôlei? Era o que tu queria ser, né? Queria ser jogadora de vôlei e cantora em inglês. Lembra da Corona? Que era bafo, tinha umas tranças assim. Eu queria ser ela, porque ela era brasileira e cantava em inglês. Sim. Então é bom, tá perfeito pra mim. A Camila vai ser cantora? Nem jogadora de vôlei. A jogadora tentou no colégio? Não, assim, que tentei, mas era muito ruim. Aí deixei pra frente, assim. Mas eu acho que assim, eu sou muito feliz com o que eu tenho, eu sou muito feliz com as coisas que eu construí. Então, acho que o meu plano de futuro é continuar. Eu gosto muito de comunicar. As meninas estavam ali, pergunta se ela vai querer ser apresentadora de TV. Eu gostaria, mas assim, muito pela parte de poder passar essas conversas que a gente está tendo aqui para um público maior. Sim. E isso eu acho que eu ia ser muito feliz fazendo isso também. Mas também é uma coisa que eu não estou fazendo o que eu estou fazendo com esse objetivo. Sim. Acho que seria mais um canal, tem muitos canais que a gente pode explorar. Então, eu acho que um sonho macro é continuar comunicando, trabalhando com o que eu gosto, evoluindo. Então, assim, ótimo, acho que está um bom plano. E do Ceará, qual é, assim, a gente estava falando, ela falou assim, eu adoro o Ceará, tenho um carinho muito grande. O que é a coisa que te deixa, assim, com o coração mais quentinho aqui do Ceará? O que fala assim, o Ceará e o que é que vem na tua mente? Vocês são muito legais. Vocês são muito legais, gente. Sério, vocês são muito engraçados, vocês são muito espirituosos. Isso, assim, é muito diferente Pernambuco do Ceará. A gente também é legal, né, gente? Sim. Mas a gente é muito legal. Só que a gente é mais tradicional. Eu sinto, sabe? Que a gente é mais tradicional, né? E vocês são muito moderninhos. Então, assim, tem esses opostos. No Nordeste, em Pernambuco é muito bom, porque a gente tem muitas coisas da nossa cultura bem preservadas. Sim. Tem uma cena de cinema, de música, né? A gente valoriza muito. A gente é muito barrista, né? Aqui tem uma outra coisa que eu admiro muito, que é olhar pra frente também, que eu acho demais, assim. E vocês são muito espirituosos e bem-humorados. Então, assim, eu sou uma conhecedora de sotaque do Nordeste. Sou sommelier de sotaques. Então, eu sei os Aracaju, às vezes eu acerto. Os mais, assim, diferentes. E eu sempre interajo com o cearense, é uma energia diferente. De humor, assim, sabe? Então, eu acho... Tenho grandes amigos aqui. Venho com o maior prazer. Sempre que me chamar, eu venho. E fico quantos dias eu puder. Não venho só fazer o negócio e ir embora, não. Porque não dá pra perder
a oportunidade. Pois venha sempre. A gente... E tá aqui com as portas abertas. Sempre que você vier com suas novidades, a gente tá aqui. Obrigada. A gente tá quase acabando, viu? Ainda tem Tem certeza, olha ali, tem. ó. A gente tá super nervoso aqui, mas acho que a gente ainda tem uns 5, 6 minutos, então dá pra fazer mais uma pergunta se você Pode quiser. fazer, faça. Vai. Ai, Camila, deixa eu te perguntar uma coisa, porque é um tema que no Que Nem Tu já algumas vezes esse tema já veio, assim. Como é que tu acha que na moda hoje, a gente falou um pouco da diversidade, né, da história, tem shampoo para pessoas com cabelo cacheados, algo recente. Sim. Na moda, esse entendimento de diversidade de corpos, diversidade de pele, ele ainda tem um longo caminho a percorrer para... Demais. Muito. Mas já foi, Pior, né? já melhoramos. Mas o que eu acho mais doido é que, não sei se vocês concordam, o mundo que a gente vive não nega dinheiro, né? Uhum. Alguém já viu esse mundo que Não. a gente vive negar dinheiro? Dizer, toma aqui Não. um dinheiro, negar. A procura pela roupa com a grade maior, ela existe. Os tipos de cabelo que não tinha produto, eles existem. Uhum. Então veja o nível de loucura, controle né? e de loucura e de racismo que se tem no mundo para que chegue ao ponto da pessoa num mundo capitalista negar dinheiro. Uhum. Porque o povo estava lá pronto para comprar e não tinha o produto, passando maionese no cabelo, veja. Uhum. Então, assim, isso para mim é uma coisa que eu não cheguei ainda no entendimento. Mas, olhando bem frio de fora, né? Porque quando a gente entra na parte da autoestima, de como o mundo fica melhor, quando as pessoas estão mais felizes e apropriadas delas, aí o céu é o limite. Mas, assim, acho que a gente já melhorou bastante nos últimos, muito curto espaço de tempo, 5, 8 anos, né? Acho que já dá para dar uma boa reconhecida. Mas tem muito chão ainda, porque, por exemplo, a Shein, da China, Sim. né? Que vocês viram que comprou um pedaço da Forever Sim. 21. Sim. Isso é muito doido, porque tá todo mundo no Instagram falando de sustentabilidade, nananã, e a Shein tá aí bombando cada vez mais, né? Eu não compro lá, mas por quê? Também eu tenho o privilégio de poder escolher o que eu compro. Exato. Porque eu posso comprar uma roupa mais cara, ou tenho o meu tamanho das coisas que eu gosto. Só que muita gente fala que, eu só consigo consumir moda lá, porque as coisas estão muito caras, ou não tem do meu tamanho. Exato. Então, assim, as coisas fecham, porque também, beleza, tem do meu tamanho, mas é toda aquela roupa que não é a tendência. Eu também quero me vestir na tendência. Exato. Então, assim, é um longo caminho e o ser humano tem uma hipocrisia bastante enraizada, né? Então, eu acho que, enfim, as coisas estão andando. Temos aí um caminho longo para percorrer, mas antes movendo do que parado, né? Tá ótimo. Exato. Camila, obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo por ter aceitado, assim. A audiência sabe o tanto de coisa que você faz e por isso que a gente tá tão nervoso aqui em relação ao tempo. Não, de jeito nenhum. Porque cada minuto da Camila é valioso. E a gente fica muito feliz de você ter Eu que estou vindo. muito feliz, muito honrada com o convite, foi muito gostoso, foi muito boas perguntas, amei, tô louca para ver pronto. E é isso também, vocês estão em casa com a gente também. Tá certo. Vamos pensar em collabs, em coisas com garotas estúpidas, vamos perfeito. manter contato de tudo. E parabéns, que é tudo lindo aqui, amei. Ai, que bom, Perfeito. Camila. Obrigada. Obrigada. Muito boa sorte aí. Pra nós. Eu acho que sorte não precisa, não, porque. Precisa. Me dê minha sorte pra cá. Eu não nego, não. Pra Nem nós. sorte, nem dinheiro, nem saúde, Nada. nem amor, né? Vai Nada, tudo. nego nada, quero tudo. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia. Toda quinta, um episódio novo do Que Nem Tu, não se esquece, tá? E a gente vai encerrando porque eu aposto que tem aqui, ó, fora do estúdio, tem uma fila de fãs esperando a Camila sair do estúdio pra abraçá-la, pra tirar foto. E ela ainda tem que correr, porque tem muita coisa ainda pra ela fazer hoje. E aí a gente vai correndo, viu? Mas você não esquece, próxima quinta tem episódio de novo, então volta, tá? Tchau, gente. Tchau, Valeu. gente. Beijo. Encaminha pro povo. É, Beijo. não esquece. Beijão.